Olá você, chega mais! Esse é o episódio número 8 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Hoje vamos para Melbourne, na Austrália. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. Segunda maior cidade da Austrália, Melbourne já foi eleita 7 vezes. Gente, 7 vezes. A melhor cidade do mundo para se morar. A cidade é a capital cultural, gastronômica e esportiva da Austrália. Tem eventos o ano inteiro. Não passa uma semana sem ter alguma atração bacana por lá. Bom, talvez por isso justifique a fama que os australianos têm de serem bastante relax. Hoje nós vamos conversar com Gustavo Valentim, que mora na Austrália há 5 anos. Tudo bom, Gustavo? Oi, Marta, tudo ótimo, melhor agora falando com você. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui conversando com a gente. Me conta, Gustavo, como é que você foi parar em Melbourne e o que você faz aí? Bom, eu acho que começa quando eu era criança. Eu acho que eu tenho essa tia que morou no Canadá por alguns anos, quando ela era mais nova, né? Acho que ela morou alguns anos, e quando ela voltou, ela contava tantas histórias e eu ficava tão maravilhado com aquela situação que eu acho que ali foi a sementinha de explorar o mundo, né? De morar fora, foi ali que foi plantado. Então eu fui alimentando ao longo dos anos essa ideia de morar fora do Brasil, experimentar outras culturas, combinado também com a série de coisas que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, né, a falta de segurança e tudo mais. Então, em 2015, eu me casei, né, em novembro, e aí a gente decidiu que a gente não ia investir, a gente até tinha nosso apartamento, mas a gente falou que não ia investir em mais nada, os presentes a gente pediu até em dinheiro para os nossos familiares. E aí em fevereiro de 16, a gente decidiu vir para a Austrália, aqui para Melbourne. E a escolha da Austrália foi por quê? Por que motivo, exatamente? Pois eu acho que, assim como a maioria dos brasileiros, tanto eu quanto minha esposa, a gente tem uma fascinação grande pelos Estados Unidos, né? Minha esposa, inclusive, ela fez intercâmbio lá, já conhecia, eu já havia visitado. Então, eu ainda tenho uma admiração grande pelos Estados Unidos, né? Só que a política de imigração deles é muito restrita. Mas então foi isso. A gente, pesquisando, viu que a Austrália oferecia possibilidades de estudo, né? Podendo trabalhar 20 horas por semana, que dá para pagar as contas e tudo mais. E Melbourne, né, como você falou na introdução aí, ela foi diversas vezes eleita a melhor cidade do mundo para se viver. Então aí foi assim, foi juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente veio parar aqui. E agora vocês continuam estudando ou estão só trabalhando? Como é que vocês estão se virando aí? Pois foi um processo, né? Quando a gente veio para cá, primeiramente eu vim como estudante, minha esposa, ela tem um visto que a gente chama de partner, que ela não precisa necessariamente estar estudando. Então eu vim para estudar inglês, estudei 5 meses de inglês, depois comecei a fazer um mestrado. Quando eu estava fazendo esse mestrado, a regra que permite que o partner do mestrando, ele consegue trabalhar de forma integral, né? As 40 horas, vamos colocar assim. E aí, nesse processo dela estar trabalhando as 40 horas, no trabalho dela, ela estava desempenhando a função dela muito bem, e aí a empresa aceitou patrocinar ela, o que significa que a empresa, como que eu posso colocar isso? Ela te dá a documentação necessária para você se tornar um residente temporário. E aí depois a gente ficou por 2 anos como residentes temporários, o que tira a necessidade de estudar. E aí nesse período eu decidi até parar o mestrado, e aí a gente só ficou trabalhando. E aí final do ano passado, a gente se tornou residente permanente, que é o que a gente está hoje, né? A gente tem todos os direitos do cidadão, exceto o passaporte e o direito ao voto. E aí, em dezembro agora, daqui a 2 semanas, a gente faz a aplicação para a nossa cidadania. Então, vocês vão se tornar cidadãos australianos mesmo? Sim, a gente tem direito, é um direito que a Austrália nos dá depois de
de cumprir algumas regras e tá aqui há algum tempo, a gente tem esse direito de aplicar para a cidadania. Então, no momento, tanto eu quanto minha esposa, a gente só trabalha, e eu trabalho como, a posição é Inventory Controller, mas é muito parecido com o que eu fazia no Brasil, que é analista de logística. Que bacana. A Austrália também é um país de muitos imigrantes, né? Então elas devem receber muito bem quem vem de fora, não? Totalmente. Aqui a estatística é que pelo menos 50% da população tem pelo menos um pai, né, o pai ou a mãe que não nasceu aqui na Austrália. Então é um país realmente de imigrantes. A diversidade aqui é algo que eu admiro muito, gosto muito dessa questão. Isso é muito rico mesmo no dia a dia, né? É demais, em todos os sentidos, né? Você aprende a ser mais tolerante, você conhece novas culturas, novas comidas. Eu gosto muito de comer. É legal poder ter uma opção de restaurante de qualquer lugar do mundo, se você quiser, tem aqui. E aí o pessoal come carne de canguru. A gente fala da Austrália aqui no Brasil, a gente lembra logo do canguru, né? O pessoal come carne de canguru. Você já comeu canguru? Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, né? Assim, eu decidi não experimentar, assim, eu comeria, se eu tivesse talvez num churrasco e alguém tivesse preparado, eu experimentaria sem nenhum problema, mas eu ainda não tive a curiosidade de comprar e preparar, né? Mas eu ainda acho vou experimentar. uma carinha tão simpática tem o canguru, eu acho que eu não teria coragem. Não, realmente eles são muito, muito bonitinhos mesmo. Bonitinho, né? Você já viu um que só tem na Austrália, canguru, não tem em lugar nenhum outro lugar do mundo, né? Você já viu um canguru já ao vivo? Já. Aqui tem os zoológicos e tem também esses lugares que são chamados santuários, né? Que os animais eles ficam dentro de uma área fechada, no entanto eles ficam soltos assim, né? Então o canguru, por exemplo, aí você consegue dar comidinha na boca dele. E eu já também tive encontros assim, quando eu estava fazendo, não é uma escalada, você na verdade, uma trilha, né, que se chama, você faz uma trilha, a gente já encontrou assim, selvagem e tal, eles são muito bonitos mesmo. E são grandes também, né? Eles podem ser grandes, eles podem chegar, eu acho que eles chegam a, se não 2 metros, 1,80, alguma coisa do tipo assim, eles têm uma envergadura enorme. Uau! Acho que eu ia ficar até com medo. Pode ser, é um animal diferente. Tá fazendo uma trilha. aquele bichão. Gustavo, o canguru é realmente uma curiosidade, eu acho muito interessante. E me conta uma outra curiosidade aí da Austrália, que pouca gente conhece. Olha, você sabe, Marta, que aqui tem uma situação que eu acho que a palavra, o adjetivo que eu consigo encontrar para essa situação é bizarro. Aqui eles têm essa coisa de Christmas in July, que é Natal em julho. E eu não entendia no começo por que tinha gente que colocava pisca-pisca e decoração, né? E aí depois eu fui entender que eles comemoram, faz tipo uma comemoração assim, falsa, assim, porque aqui o inverno é em junho e julho, e aí eles querem ter aquela sensação de comemorar o Natal quando tá frio, assim. Mas eu não pretendo aderir, não, porque eu acho que não faz sentido nenhum, mas é curioso. Quer dizer, como tivesse mas trocam presente, tudo não, é só a parte da decoração, é só como assim, vamos aproveitar esse cenário de neve, porque neva também, esfria muito, né? Sim, neva aqui, não exatamente aqui em Melbourne, né? Acho que a parte onde neva aqui fica pelo menos 2 horas daqui. Mas em relação aos presentes, eu confesso que eu não sei. Eu não sei se as famílias elas fazem alguma troca de presentes e tal. Não me desperta muita curiosidade além do que eu sei, não, falar a verdade. Porque aqui esse negócio de duplicar a data festiva, a gente não pode estranhar muito, porque aqui tem carnaval também fora da época, né? É verdade. Tem as micaretas aí, mas realmente é muito diferente mesmo. Uma coisa que é muito elogiada aí na Austrália é o sistema, principalmente em Melbourne, é o sistema de transporte, né? Diz que é sensacional, tem de todo tipo, e tem os trams, né? Não é train, é trams mesmo, que circulam pela cidade e são de graça? A pessoa pode embarcar de graça? Pois é, realmente o sistema de transporte aqui é muito bom, funciona muito bem, são bem pontuais, e realmente tem esse modal de transporte, né, esse que a gente chama de tram,
Que são E os eles são bondes os bondinhos de elétricos, né? superfície. São os bondes Isso, elétricos, né? Só que ele não é de graça, não. Ele é pago, no entanto, dentro de um perímetro, dentro do centro da cidade, existe uma coisa que chama Free Tram Zone, que é basicamente onde o trânsito circula sem que você precise pagar nada. Então, isso é muito útil para o turista que está ali visitando um ponto do outro, então ele pega ali desde que ele esteja dentro daquilo ali, ele não precisa de bater o cartãozinho dele lá no sensor para poder pagar, né? E Isso. também a cidade é muito plana, o pessoal anda muito de bicicleta. E quando aluga a bicicleta, vem junto o capacete, não é isso? Verdade, verdade mesmo. Tem realmente, são muitas ciclovias, tem ciclovias paradas na cidade toda. O capacete aqui é mandatório, né? Então você tem que ser obrigado a usar. E quando você, nessas bicicletas compartilhadas, o capacetezinho ele fica preso na bicicleta, então quando você aluga junto com o capacete. Agora, com esse advento aí da pandemia, né? Isso tá suspenso, né? Não tem mais essa coisa da bicicleta compartilhada, né? Para evitar a transmissão e tudo mais. E Gustavo, e como é que está a pandemia? A gente está gravando aqui em novembro, né? Já no final de novembro. Como é que está a pandemia hoje aí na Austrália? Eu posso dizer que a situação aqui é excelente, especialmente quando comparada ao Brasil, aos Estados Unidos e alguns outros países, né? A Europa agora também está enfrentando uma segunda onda aí bem pesada. Aqui, o total de vidas perdidas durante toda a pandemia não chegou a 1.000, né? 970 ou 940, não me lembro o exato, mas com certeza menos de 1.000. E aqui no estado, a gente está, hoje, dia 24 de novembro, a gente está há 24 dias sem nenhum novo caso e, obviamente, nenhuma morte também. E ontem, a última pessoa contaminada saiu do hospital. Então, assim, os meios de comunicação, né, estão celebrando bastante, né, os líderes públicos também estão comemorando esse marco. Puxa, mas é um marco muito bom, claro. 24. Esse sim é o Verdade. presente de Natal, né? Não, mas olha, isso não veio a qualquer custo, né? Aqui no estado que eu moro, que chama Victoria, o qual Melbourne é a capital, a gente passou por um período muito difícil aqui de lockdown. A gente ficou 110 dias de lockdown, então foi muito difícil, assim, muito restrito. A saúde mental ficou até comprometida. A gente fica, né, só dentro de casa. Sim, e tudo mais. É difícil demais. Mas o australiano respeitava mesmo. Quer dizer, vocês só saíam o quê? Para o mercado, uma farmácia, só o mínimo. Sim, é exatamente isso, os serviços essenciais, né? Então funcionava nesse período. Tiveram vários estágios e vários cenários diferentes, né? Mas no cenário mais restrito, você poderia ir uma pessoa dentro da sua casa, né? Se você tem uma família, você só pode ir no supermercado usando máscara, desde que o supermercado estivesse a 5 quilômetros dentro do raio, né, da sua moradia. E você tinha tempo também, no começo você podia ficar só 1 hora fora de casa. Agora, Gustavo, de curiosidade, só podia ficar 1 hora fora de casa. Como é que isso era controlado? Pois assim, obviamente que você não controla todo o fluxo, né? Tem as amostragens e havia fiscalização. Então, diariamente, a gente via na televisão de pessoas sendo multadas, porque ou estava excedendo o horário fora de casa. Aliás, o horário, eu confesso que eu não vi, mas eu vi muita gente sendo multada por ter passado dos 5 quilômetros, porque o policial te aborda, né, pede a sua documentação, e aí ele consegue identificar se você está fora dos 5 quilômetros, então a multa é na hora. O que eu acho interessante também, fazendo assim um comparativo, são 2 países, né, de dimensões continentais, e a Austrália ela está bem na frente do Brasil, e muitas vezes se atribui aqui no Brasil, né, costuma-se falar, também a gente teve uma colonização muito ruim, para aqui vieram muitos presos, prostitutas, traficantes, etc. e tal, e a Austrália teve uma colonização semelhante, né, a colonização da Inglaterra, e foi a primeira colonização, né? Foram os condenados que foram enviados em barcos para a Inglaterra, para a Austrália. Então isso não justifica a gente querer justificar o Brasil, né? Isso não é por aí. A Austrália deu a volta por cima mesmo, né? É um país que todo mundo elogia a qualidade de vida. Você mesmo está dando seu testemunho aí de que é um lugar bacana para viver. O brasileiro ele tem uma imagem boa aí na Austrália? O Brasil tem uma imagem. Que imagem que o Brasil tem na Austrália? Pois isso é uma coisa assim também. Isso vai para um nível muito individual de quem passou por alguma experiência com algum outro brasileiro, né?
levando em consideração isso que eu acabei de dizer, inclusive, eu procuro sempre, quando eu estou num lugar onde eu sou o único brasileiro, eu sou muito cauteloso, porque a gente representa, a gente tem uma bandeira nas nossas costas que ela é invisível, mas se você agir de forma, sei lá, se você agir de forma errada, as pessoas que estão ao redor ali vão falar, vai gravar, brasileiro, então numa próxima oportunidade ela vai levar em consideração. Mas assim, baseado na minha experiência aqui, eu acredito que o brasileiro, pelo menos aqui na cidade de Melbourne, tem uma imagem muito boa de povo alegre, né, comunicativo e principalmente muito trabalhador, né? Eu acho que o perfil do imigrante brasileiro que vem para a Austrália no geral, ele é um perfil diferente de, por exemplo, os Estados Unidos, onde acaba muita gente que vai como turista, fica de forma ilegal e aí daí para frente você já não tem muito parâmetro, né? A pessoa decidiu por, enfim, o motivo que ela precisou de ir para lá de forma ilegal. E aí você tem essa, assim, né? Por exemplo, eu sei que a reputação de imigrante brasileiro nos Estados Unidos muitas vezes é manchada porque uns ou outros agem de forma errada. Enfim, mas aqui na Austrália, falando de Melbourne de novo, eu acho que a gente tem uma reputação boa e eu acho que o imigrante que vem para cá, ele é diferente. Geralmente, as pessoas que vêm para cá para fazer um mestrado ou um doutorado, você precisa de mais dinheiro para poder vir para cá, porque você precisa de uma série de comprovações. Então, isso acaba que é um filtro, né? Então, você traz para cá o que é excelente para a Austrália, e você traz para cá as pessoas, né, que têm mais educação, enfim, e é uma pena para o Brasil, porque ela está perdendo essas pessoas, né? Uhum. E você já passou algum perrengue aí? Pois é, essa do perrengue, né? Tem vários perrenguinhos, assim, eu nunca passei um perrengaço, na verdade, assim, né? Eu acho que a questão da barreira da língua, por mais que eu esteja aqui há, né, quase 5 anos, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, meu inglês, ele é excelente para um imigrante, mas péssimo para um nativo aqui, né? Então, a gente sempre tem que estar, eu particularmente, eu sempre tenho que estar pensando muito antes de falar, tenho que fazer uma ligação, eu tenho que, né, montar o script assim antes do que eu vou falar e tal, para não ficar em apuros e tal. Mas, e aí, assim, dentro ainda dessa coisa da barreira da língua, né, uma das minhas experiências aqui foi trabalhar num hotel no serviço de quarto. Então, diversas vezes eu passava muito perrengue para entender o que o hóspede estava querendo, porque às vezes tem hóspede que nem olha no que tinha no menu, às vezes o hóspede estava embriagado e ele queria determinadas coisas. Difícil mesmo, né? Nossa, difícil. E eu acho que assim, dentro dessa experiência lá no hotel, lá, não foi mais de uma vez, inclusive, que começava às 6 horas da manhã, né, o serviço de quarto, e aí o telefone dentro do escritório tem um número, né, tem um BIM lá que você consegue. Só que se você estiver fora do escritório, o seu celular é um celular que chama, que é aquele Siga-me, né, que a pessoa liga pro telefone fixo e vai pro celular, e aí eu não conseguia ver o número. E aí, eu não sei, às vezes não ouvia direito ou anotava errado o número, e aí batia 6 horas da manhã lá com a comida assim, tá seu café da manhã. A pessoa, né, com aquela cara que eles são muito educados, né, no geral, mas você via que a pessoa ficava aborrecida, né, e aí você ficava também aborrecido. De férias, relaxando, cara, vem 6 horas da manhã. Bater na minha porta. E o pior, sabe o que é? Porque além de você bater e acordar uma pessoa que não é, a outra pessoa que pediu, ela vai ficar esperando. Você chateia 2 pessoas com um ato só. Exatamente. Então, assim, essa situação era bem constrangedora. Aconteceu algumas vezes, infelizmente. Faz parte do roteiro, né? Gustavo, é verdade que quando um feriado cai no final de semana, ele é adiado para o primeiro dia útil? É verdade, e eu gosto muito disso. Gente, eu também. E não só isso, né? Tem, assim, se você tirar as suas férias de trabalho, né? Então, vamos supor, você tira uma semana de férias, e aí tem um feriado no meio, então esse dia do feriado ele vai ser ou não contabilizado ou acrescentado no final, do jeito que você quiser. Ou seja, aquele feriado você pode ter certeza que você vai ganhar ele, né? Agora, outra coisa também que é interessante ainda nesse tópico é que aqui, diferente do Brasil, você pode tirar suas férias do jeito que você quiser. Se tirar um dia, você tira. Se quiser tirar meio dia, você tira, desde que você tenha as horas. Porque você vai acumulando férias ao longo das semanas, né? Você vai acumulando horas. Então,
Se você tem algum saldo positivo, você pode tirar a hora que você quiser. Então não tem aquela coisa de amarrar de ou 30 dias direto, ou às vezes 20 e 10, enfim. Então eu acho isso fantástico. Muito interessante. Mas você está empregado, aí você tem que 30 dias de férias? Como é que é? Tem direito a 30 no final dias. da mesma coisa. É a mesma 30, coisa. assim, Mas aí se você vai fazendo horas extras, por exemplo, vai tendo um banco de horas, você pode tirar quando quiser. Se quiser tirar, vou tirar férias essa sexta-feira. Ok. você tira. Só um adendo aqui, essa é uma coisa que para o trabalhador isso é uma vantagem no Brasil. Essa e outras coisas, que aqui não tem banco de horas, hora extra eu acho que algumas empresas até tem, mas banco de horas eu nunca vi. E, por exemplo, essas coisas de vale-refeição, comida dada pela empresa, isso aqui não existe aqui não, aqui é o seu salário E ponto. e alguns outros benefícios, eventualmente, mas esse que é padrão no Brasil, assim, aqui não existe não. Ah, tá. Mas com relação às férias, você tem 30 dias. Mas se você quiser tirar um dia, depois tirar 4 dias, você pode espaçar isso durante um ano. Correto. É isso que você está me dizendo, né? Gustavo, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados, a gente sempre pede uma dica de um programa turistão, mas que é imperdível, né? E um programa muito legal, mas que é fora do circuito turístico. Dá essa dica pra gente, essas 2 dicas pra gente? Claro. Olha, turistão tem uma rota aqui, aliás, é uma estrada que tem o nome de Great Ocean Road. Essa estrada, ela leva a um ponto turístico aqui que chama 12 Apóstolos. Esses 12 Apóstolos, eles são falésias que ficam no meio do mar. Assim, eles eram 12, né? Por isso o nome 12 Apóstolos, mas ao longo do tempo foi caindo. Acho que tem hoje 6 ou 7. Mas é uma vista espetacular. Então são 4 horas de Melbourne até esse ponto, se eu não estou enganado, de 4 a 5 horas. E aí ela é bem na beira do mar, essa estrada, assim. Então você, assim, são 4 horas de, assim, aproveitando, 4 horas, vamos botar 3 horas, aproveitando muito a paisagem, né, da estrada que você pega. Então, ela liga Melbourne até onde? O nome da cidade, do municípiozinho, assim, eu acho que chama Apollo Bay. Mas é dentro do estado de Victoria ainda, né? Quer dizer, vale a pena, então, alugar um carro e só para fazer esse caminho, essa estrada, né? Ah, vale. Realmente essa é uma coisa que é bem turístico mesmo, mas esse é o turístico que vale a pena, sem dúvida. Ô Gustavo, deixa eu até te perguntar uma coisa, antes de você dar a dica aqui fora do circuito. Eu li que aí tem um aplicativo chamado Car Next Door, eu acho, que é como se você alugasse o carro do vizinho. Como é que funciona isso? Legal, tem mesmo. Ele funciona da seguinte forma: se você tem um carro, você pode contratar o aplicativo e ser alguém que vai ter o carro alugado, né? Então, você entra lá no aplicativo, vamos supor, eu quero alugar um carro. Então, você vai entrar no aplicativo lá, e aí você vai ver as opções e você vai alugar direto. Só que, assim, na maioria dos casos, você não lida direto, assim, face a face com o proprietário, né? Tem alguns casos, eu vou explicar já, mas a maioria dos casos a chave fica num dispositivo que é preso à janela, e aí assim que você faz o pagamento e tudo mais, aí você recebe um código, você chega lá, digita o código, pega a chave, usa o carro e tal, aí tem as regras de limpeza do carro, de gasolina e tudo mais, depois você volta pro ponto que você pegou. E é next door porque é dentro de uma área mesmo. A chave que você diz, a janela que você diz é a janela do vizinho, da casa próxima. Não, do carro, da janela do carro. Ai, não, lógico, eu acho que Tico e Teco ainda não acordaram aqui. Mas e aí tem as opções que você pega a chave realmente com o proprietário do carro, né? Eu usei algumas vezes esse serviço, eu preferi evitar, porque é uma fadiga que você não quer falar com ninguém, você só quer ir lá pegar o carro, fazer o que você tem que fazer e devolver o carro. Mas é interessante, porque qualquer um pode botar o seu carro para alugar, por exemplo, né? Verdade, sim. Se você tem um carro, né? Às vezes uma família tem 2 carros e usa só um durante a semana, e aí você pode botar para alugar, sem dúvida. Legal. E agora vamos então à dica de um programa que é mais fora do circuito turístico. Tá, legal. Então, tem essa região aqui que chama Mornington Península. Essa região aqui, né, o nome já diz, é uma península, e o que eu acho muito, muito legal dessa região é que ela, por ser uma península, ela fica cercada de água, né, tem mar para todos os lados, mas no meio, na região central da península, ela é repleta de vinícolas, né?
Então, se você gosta de vinho, de restaurante, tem muito restaurante bom por lá, e você fica hospedado. Tem também esse local que chama Hot Springs, que é daquelas piscinas térmicas, assim, então é bem gostoso, você vai lá e passa o dia lá, nas piscinas térmicas naturais. Então tem uma série de coisas para fazer nessa região, ela não é muito turista, é mais local, né, quem mora aqui em Melbourne, que vai para essa região, e é bem bacana, eu recomendo muito essa região. A Austrália tem exportado muito vinho também, né? A gente fala de vinho, lembra logo da Europa, aqui no Brasil a gente é a nossa referência, mas realmente, quer dizer, a referência também, Chile, claro, mas eu digo mais distante. Mas tem bons vinhos aí, realmente tem bons vinhos. Vocês têm o hábito de tomar sempre um vinhozinho? Olha, confesso que eu já fui mais de beber, assim, hoje eu não bebo tanto, você acredita? Eu acho que o vinho, eu não sei, o meu estômago não gosta muito de vinho. É uma pena, porque o vinho é a bebida mais acessível que tem aqui. Enquanto você comprar uma garrafa de um vinho decente por $10, um packzinho de cerveja com 6 cervejas vai ser aí 15, 18. Eu tô dizendo, eu tenho que ir para a Austrália, eu tenho que conhecer a Austrália. Não, verdade, se você eu gosto de um vinhozinho, aqui... sim, e cerveja realmente eu não ligo muito. Então, eu vou viajar para o país certo, né? É verdade, né? Eu tinha que ter ido para a Alemanha, alguma coisa do tipo assim. Eu gosto mais de cerveja. Irlanda. Bem, gente, tipo a gente está chegando ao fim do nosso episódio e eu estava ouvindo um podcast chamado Bom Brasileiro, que também fala da vida no exterior. Eu gostei muito de uma pergunta que eu vou adotar aqui no meu podcast. Mas antes eu tenho que dizer que esse podcast que eu ouvi era do Gustavo, nosso entrevistado, o Bom Brasileiro. Gustavo, por que você parou de gravar? Pois o último episódio ele foi em janeiro ou começo de fevereiro, não estou certo agora. E aí a pandemia ela estava entrando de sola, né, no Brasil, né? E ainda não se sabia direito o que era essa doença e eu percebia que as pessoas estavam muito apreensivas e tal, e eu fiquei, assim, com medo de passar por insensível, né, a situação, né, porque eu estava aqui na Austrália e a coisa no Brasil não estava indo bem, então eu decidi dar uma pausa. E aí, durante essa pausa, me fez pensar, né, o quanto de tempo que eu estava realmente investindo no projeto, que é muito legal, né, você está fazendo aí agora. Você sabe o quão legal que é de entrevistar, só que essa é só a pontinha do iceberg e a parte que realmente é muito prazerosa. Essa é a parte deliciosa, né? Exatamente, mas o trabalho que dá por trás para editar, para divulgar, para conseguir pessoas, para acertar a agenda, né? Agora, 5h45 da manhã, você estava aqui falando comigo, né? Para a gente acertar a questão do horário. Sim, são 14 horas de diferença, né? 14 horas de fuso horário, então essa parte ela demanda muito. E outra coisa também, né? Eu não sei se você é assim, eu ficava 24 horas pensando o que eu ia fazer. Com podcast, o que eu ia falar, qual o roteiro que eu ia usar, de onde que eu ia conseguir né, convidado e tudo mais. E eu acho que tem uma coisa também que a gente... Isso eu acho muito gostoso também, mas demanda um tempo. Eu adoro viajar, mas é claro, a gente não conhece o mundo inteiro. Então, por exemplo, eu não conheço a Austrália. É claro que eu fui ler um pouco antes, fui pesquisar, né? Você quer enriquecer o programa, não falar muita bobagem, né? Então, tudo isso demanda um tempo, realmente demanda um tempo. Mas eu ouvi 2 episódios e vou voltar lá para ouvir os outros e eu achei muito bacana. E você faz uma pergunta muito legal lá que eu vou roubar, gente, assim, estou roubando na cara do dono da pergunta, mas eu achei muito interessante e eu vou adotar. Tranquilo. Então, me diz, o que os brasileiros deveriam aprender com os australianos e o que os australianos podem aprender com os brasileiros? Olha, tem tanta coisa dos dois lados. Eu acho que essa troca, ela, se pudesse ter uma forma mágica de trocar vários elementos das duas culturas, acho que seria maravilhoso, porque tem muitas coisas. Bom, do australiano para aprender com o brasileiro. Eu acho que o brasileiro ele é muito comunicativo, ele é aberto. A gente, comparado a outras culturas, eu acredito que a gente tem mais facilidade de se relacionar. Assim, eu como brasileiro, obviamente, eu sinto falta dessa coisa. Eu demorei para entender que aqui é ok isso acontecer, sabe? Então, eu acho que essa coisa do tratar o outro, assim, nas relações mais próximas, relações de trabalho e tal, eu acho que é uma coisa que o australiano poderia, sem dúvida, aprender com a cultura brasileira.
Agora, o contrário, eu acho que o brasileiro ele é muito cheio de opinião, sempre, né? Mesmo quando ele não é perguntado. Aqui, a pessoa que é cheia de opinião, ela tem uma má reputação, porque ela é cheia de opinião, né? Então, eu acredito que seria melhor para o brasileiro se ele se contesse um pouco mais com a questão da opinião e manifestar a opinião se fosse perguntado sobre alguma coisa. Mas você diz assim, é tipo assim, o dono da verdade, não? Ou é de falar mesmo, de ter eloquência, de estar sempre falando? Eu não diria que é a questão da eloquência, não, né? Eu diria que é mais a questão de se posicionar mesmo quando não é perguntado, né? Se surge algum determinado assunto, é comum, pelo menos eu estou falando pelo meu círculo, obviamente, né? Pela minha experiência e tal. Não sei, um assunto mais maduro assim, você está falando sobre exportação de calçados num grupo, com 3, 4 amigos e tal, você viu um fato interessante. E aí você começa, você sabia que o Brasil é o 4º maior produtor de calçado no mundo e tal. E aí alguém vai, é comum você ver, mas aqui o Brasil poderia ser a maior potência, só que é muita corrupção e tal. E começa e vai para aquele assunto de sempre, termina e tudo mais. Então, eu acredito que é muito comum isso no Brasil, enquanto que aqui eu acredito que as pessoas se retêm mais a opiniões, assim, que às vezes a opinião, não sei se você percebe isso, mas às vezes, dependendo da opinião que a pessoa dá, ela encerra um assunto. É verdade. Então, aí fica assim, ou você entra no embate, ou você, é verdade, e tal. Aí acabou o assunto, e aí a pessoa muda de assunto, ou fica aquele clima sem graça. Talvez a gente tenha que aprender a ouvir mais, né? Absolutamente. Ouvir é importante. E Gustavo, e agora para encerrar mesmo, tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para os brasileiros? Ou alguma frase que hoje faz sentido para você, que você queira divulgar, dividir? Realmente, eu não teria agora, assim, de debate pronto, uma frase pronta e tal. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem pro brasileiro que tem esse sonho, assim como eu tinha esse sonho, e hoje eu tenho esse sonho realizado de viver uma experiência fora. Primeiro, eu acho que a resposta mais curta é: se joga, vai, tenta, faz de forma consciente, de forma respeitosa com a cultura a qual você está querendo, né, fazer parte dela, e se joga, porque o sonho, assim, né, primeiro que realizar sonho é bom demais, e ter essa experiência é engrandecedora. Uma lição, para mim, tem sido uma lição, assim, de humildade, de pé no chão, e abre muito a cabeça, assim, você conhecer culturas diferentes, ver pontos de vista diferentes, e aí você percebe, você consegue ter uma dimensão maior do que é o mundo, né, do que é a realidade desse planeta que a gente vive. Então, dou a maior força para quem tiver com esse sonho, segue em frente, que vale a pena. Muito legal, muito bacana. Adorei essa frase, realizar sonho é bom demais, porque é bom demais. Né? Valeu, Gustavo, muito obrigado. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo Instagram, @brasileiroslongedecasa. Me segue lá, eu vou adorar. Ou pelo e-mail brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!